Hoje eu quero trazer para você um conteúdo diferente aqui no canal. Eu quero falar sobre o livro do Viktor Frankl, que eu acabei de fazer a leitura dele, que ele é o pai da logoterapia, que é uma abordagem psicoterapêutica que ela visa buscar um significado para a vida, um sentido para a vida do ser humano. Então, quando você perde esse sentido, você acaba vivendo ali o prazer imediato e, de certa forma, você acaba abreviando a sua vida. Então, ele tem muitos ensinamentos nesse livro aqui, que, aliás, eu recomendo para que você faça a leitura dele e para que você possa tirar daqui vários ensinamentos para a sua vida. E eu lendo aqui, pude perceber que a gente pode encontrar vários sentidos naquilo que nós fazemos. E o Viktor Frankl ele diz que você pode encontrar sentido no seu trabalho, naquilo que você faz. E aí tem aqueles colaboradores das empresas que trabalham pelo dinheiro. E eles pegam aquele dinheiro e gastam. Então eles vivem o prazer imediato. Ou seja, eles não têm o sentido, eles não veem sentido naquilo que eles fazem. Já existem aqueles colaboradores que vivem muito tempo nas empresas, trabalham muito tempo em obras sociais, por exemplo, não tem muito retorno financeiro, porque de fato eles encontraram sentido naquilo que eles estão fazendo. Então, quando você encontra sentido naquilo que você está fazendo, você se empenha mais, você se dedica mais, porque sua vida passa a girar em torno daquilo que você está fazendo. E isso te dá um significado de vida. Outra área que a gente também pode encontrar um sentido para a vida da gente, segundo o Viktor Frankl, né, esse psiquiatra aqui, é que você pode encontrar também um sentido na vida no amor. Quando você verdadeiramente ama uma outra pessoa, né, você pode encontrar também um sentido na sua vida. Então, é uma das abordagens da logoterapia também. E um outro ensinamento é que você também pode encontrar um sentido na sua vida até no sofrimento. Isso não quer dizer que seja necessário a gente passar por um sofrimento para poder a gente encontrar um sentido para viver, encontrar um propósito em si. Mas que até no sofrimento você pode encontrar um sentido, você pode encontrar uma explicação e se tornar uma pessoa melhor depois daquilo tudo ter passado, né? Depois daquela tempestade. E interessante é que aqui no livro tem uma parte que diz o seguinte: no campo de concentração, alguns prisioneiros, quando eles completavam as tarefas, eles recebiam cigarros. E eles pegavam esse cigarro e eles guardavam esses cigarros. E quando eles estavam nesse stand de comida, de uma sopa, que era uma sopa muito rala, né? E eles trocavam esse cigarro por essas sopas. Então, quando eles estavam com muita fome, que às vezes eles não recebiam comida. E aí esse cigarro era uma moeda de troca muito forte nos campos de concentração. Então, eles ganhavam os cigarros como recompensa, eles guardavam os cigarros e naqueles momentos que eles estavam com muita fome, que o corpo já não aguentava mais, o instinto ali da sobrevivência era muito grande, eles pegavam e trocavam. Só que quando eles percebiam que muitos daqueles prisioneiros que ali estavam pegavam esse cigarro e começavam a consumir, dando vazão ali a um prazer imediato, eles já entendiam que aquela pessoa ela estava dando adeus à vida. A vida ela já não tinha mais sentido. Então, eles estavam consumindo aquele cigarro, era questão de hora para que aquelas pessoas viessem a falecer. E aí, a gente pega essa metáfora, né, que ele contou no livro, né, essa história, e a gente traz para a nossa vida atual. Como é que a gente identifica isso na gente, a falta de um propósito, a falta de um sentido? Por exemplo, quando você começa a engordar demais e você não começa a cuidar da sua saúde, você começa a deixar as coisas, as circunstâncias, né, te afetarem e tal, e você vai deixando, não tá nem aí, vai vivendo muito ali o prazer imediato. Por exemplo, você é uma pessoa que gasta muito, você é uma pessoa que não consegue guardar dinheiro, porque você vive muito ali o aqui, o agora, o prazer imediato. Isso significa que você está sem um propósito de vida. Isso significa que você já não tem mais um sentido, não acredita no futuro. Muitas pessoas deixam até de viver os seus sonhos porque elas não conseguem ver ali uma realização. Porque quando você tem um sonho, você tem ali
uma aspiração e você tem uma realização. Entre o que você aspira e o que você quer realizar, existe um espaço. Nesse espaço aqui é a aspiração, né? Aquilo que você quer, e aqui a realização. Nesse espaço existem muitos desafios. Nesse espaço aqui existem muitos desafios. Se nesse desafio se você não vê sentido, né, nessa realização, nesse espaço você desiste e passa a viver aqui o prazer imediato. E aí você acaba que não realiza nada na sua vida e dizem, né, que a dor maior não é você chegar, a dor maior, né, que você chegar em uma determinada idade e ver que você não realizou nada e ver que você não conquistou nada por medo, porque você nunca procurou realmente um sentido para aquilo que você faz. E é interessante que a gente está chegando agora na reta final do ano, e nessa época de virada de ano, muitas pessoas fazem várias promessas, né, que vão fazer, que vai dar certo, que vai começar, que é isso, vai empreender um regime, né, é muito comum isso, né, vai começar um estudo, uma faculdade, alguma coisa assim, um novo trabalho, vai começar a mudar de vida. E essas esperanças, elas são renovadas, mas é importante a gente saber, né, que na aspiração, que aquilo que a gente deseja, essa realização, existe um caminho. E a gente tem que encontrar um sentido nesse caminho, né? Encontrar um sentido forte aqui na realização, para que esse caminho não se torne uma coisa árdua, mas se torne uma coisa prazerosa. E eu me lembro também que uma vez, quando eu morava em Imperatriz, lá por volta de 2010, quando eu venho para Marabá, eu fui chamado para trabalhar numa empresa aqui de comunicação, que a minha antiga profissão eu era radialista, eu era locutor, jornalista. E quando eu venho de lá para cá, eu vim com a promessa de um salário interessante, né? Eu vim com a promessa de um salário bom, e também eu já não vinha mais para fazer a função que eu fazia antes, que era de locução. E eu já não encontrava mais sentido naquilo, já não estava mais feliz. Eu vim para ser um líder, um gerente de 2 empresas de comunicação. Só que quando eu cheguei aqui, a empresa que tinha me prometido um salário não me pagou aquele salário que tinha me prometido. Então eu passei a ganhar menos da metade daquilo que foi me prometido. E naquele momento aquilo se tornou um tormento para mim, porque eu já não fazia mais aquilo que eu gostaria de fazer, porque eu não via mais sentido. Vim para fazer uma outra função, mas não estava preparado para fazer, enfim. Aquilo naquele momento me chocou muito, me deixou muito desestimulado, e aí eu acabei chutando o pau da barraca e fui fazer uma outra coisa. Naquele momento eu não entendi, eu fiquei frustrado, mas só que aquela ação de largar tudo e começar a empreender uma nova jornada, aqui na verdade me trouxe um sentido. Eu acabei encontrando um propósito para a minha vida e que me fez chegar até onde eu estou hoje. Se eu não tivesse passado por aquilo, por aquele desafio, por aquele sofrimento que eu passei lá atrás, talvez eu não estaria aqui. Então, o sofrimento, ele me fez chegar aqui e acabou, de certa forma, me trazendo um sentido para a minha vida. Hoje tem um sentido bem mais claro, né? Um propósito ali bem mais palpável, mais tangível para mim. Então, é muito importante a gente estar sempre procurando, diante do que nos acontece, qual o sentido disso? E outra coisa importante, não é o que te acontece que te afeta, mas é como você reage àquilo que te acontece. Percebe isso? Eu podia muito bem naquela época, com o que aconteceu comigo em 2013 ali, em 2010 para 2013, eu poderia muito bem me vitimizar e aceitar aquela situação. Mas eu não aceitei. Eu preferi ter uma atitude de enfrentamento àquela situação, mudando totalmente a minha rota e abandonando aquela profissão e empreendendo uma nova carreira. Então, não significa que a gente está acabado quando uma derrota vem para nós. Quando a gente é derrotado, quando a gente não consegue atingir um objetivo que a gente gostaria. Não significa que o mundo acabou. Significa que a gente tem uma oportunidade de começar algo diferente para ter outro resultado, fazer de novo, tentar novamente. Não é isso? E acaba que você, nisso, encontra um sentido muito legal para a sua vida. Então, é um pouco do que é um resumo, né, bem a grosso modo aqui para você
desse livro aqui, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, entendendo a logoterapia, né?